Não faz sentido o Tanjiro admirar mais o Rengoku do que o Tomioka em Demon Slayer. Existem diversos motivos pra isso não fazer o menor sentido e eu vou explicar todos eles aqui pra vocês. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje a gente vai analisar e tentar entender um pouquinho mais sobre essa admiração um tanto quanto esquisita do Tanjiro que ele tem pelo Rengoku. Por que ele admira tanto ele? Tem sentido nessa admiração ou não? Relaxa que a gente vai entender tudo isso, mas antes eu quero que você me diga de qual time você é. Hashtag time Rengoku ou hashtag time Tomioka? Já comenta e me explica o porquê. Aproveitando para agradecer também todos os membros do canal, e se você também quer ter o seu nomezinho aparecendo aqui na tela, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Primeiro de tudo, pessoal, pra gente entender essa admiração que o Tanjiro tem pelo Rengoku, a gente precisa entender como que isso surgiu, como que ele desenvolveu essa admiração pelo Hashira das Chamas. E depois da gente entender tudo isso, eu vou explicar pra vocês, na minha opinião, por que o verdadeiro herói do Tanjiro deveria ser Gyuu Tomioka. E lembrando duas coisas muito importantes. A primeira delas, eu não tô fazendo esse vídeo pra falar mal do Rengoku, longe disso, porque ele é um dos meus personagens favoritos. Mas eu sempre achei um pouquinho estranha a forma que foi construída essa admiração que o Tanjiro tem por ele. E é isso que a gente vai analisar e eu vou dar minha opinião. Bora lá. No total, pessoal, nós tivemos 3 momentos de interações e contatos próximos entre o Tanjiro e o Kyojuro. O primeiro deles foi lá na reunião dos Hashiras. O segundo foi durante o arco do Trem Infinito, justamente onde eles passaram muito mais tempo juntos. E o terceiro momento, na verdade, são as diversas vezes que ao decorrer da obra o Tanjiro acaba mencionando o Rengoku ou citando ele pra falar alguma coisa. Bora relembrar alguns desses momentos lá do início. O primeiro deles, como eu disse pra vocês, foi lá na reunião dos Hashiras, e foi um momento que não começou nada bem esse contato entre eles. Apesar deles não terem trocado nenhuma palavra diretamente um com o outro, digamos que o Kyojuro não tava nem aí pro Tanjiro naquele momento. Só pra vocês terem uma ideia, porque eu acho que a maioria de vocês não lembra desse acontecimento, na reunião dos Hashiras, o Rengoku ele deixou muito claro que ele queria que o Tanjiro fosse decapitado junto com a Nezuko. Sim, foi isso mesmo que você escutou. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nem sequer lembrava que o Rengoku tinha dito isso. Naquela reunião ele deixou muito claro que ele não concordava com o raciocínio do mestre Kagaya e que ele gostaria de ver os dois sendo punidos, por tudo que estava acontecendo ali ser uma violação do código da corporação. Só que no fim das contas a gente sabe o que aconteceu, que apesar dos outros Hashiras e o próprio Rengoku terem se oposto a toda essa ideia da Nezuko trabalhar junto com o Tanjiro, mesmo assim o mestre Kagaya tentou explicar pra eles o porquê que ele estava tomando aquela decisão, e isso acabou deixando alguns dos Hashiras bem frustrados. De qualquer forma, a questão aqui é como que alguém que falou coisas tão maldosas sobre o Tanjiro e da própria Nezuko poderia vir a se tornar uma espécie de herói, uma espécie de ídolo pro Tanjiro, enquanto existe um outro personagem aí que fez muito mais por ele, não é nem sequer o herói dele. Curioso isso, mas fiquem tranquilos que a gente já vai voltar nesse assunto. O segundo momento que ele e o Tanjiro se encontram é durante a missão do Trem Infinito, e é por conta dessa missão que eles acabam desenvolvendo todo esse relacionamento de mestre e aprendiz em tão pouco tempo. Eu sempre achei o primeiro encontro deles nessa missão um pouquinho esquisito, até porque aparentemente o Tanjiro não se lembra de nada do que o Rengoku falou naquela reunião, de que ele devia ser decapitado e que a Nezuko deveria morrer junto, porque logo que ele encontra com o Rengoku ele simplesmente fala, ah, tá ali o Hashira das Chamas, a gente tem que se encontrar com ele e é isso, sabe? É como se tudo que o Rengoku tivesse falado na reunião o Tanjiro tivesse esquecido da noite pro dia. Ele senta do lado do Rengoku como se ele estivesse sentando do lado de qualquer pessoa ou até um amigo que fala super bem dele. E eu sei que alguns de vocês vão falar, ah, mas Seth, isso é por conta da personalidade do Tanjiro, ele é uma pessoa tão bondosa que ele decidiu ignorar tudo que foi dito lá na reunião porque os Hashiras eles estavam numa posição complicada. Tá, até é compreensível esse tipo de pensamento, porque tem um pouco de sentido nele. O Tanjiro realmente é um personagem com um tipo de bondade e empatia muito diferente de qualquer outro, então ele poderia sim ter esquecido tudo que o Rengoku falou, mas não deixa de ser esquisito. Seguindo a história, a cada momento que o Tanjiro passa junto com o Kyojuro, ele vai percebendo que na verdade o Hashira das Chamas é uma pessoa muito boa e também muito poderosa. E aos poucos a gente vai vendo o Tanjiro desenvolvendo essa espécie de admiração que ele tem pelo Hashira das Chamas. A cada observada que ele dá nele, ele percebe coisas que o Rengoku faz que o Tanjiro gostaria de replicar no seu modo de combate e na sua forma de agir. E a parada é que quando a gente chega no fim do filme de Mugen Train, a figura do Kyojuro já virou um ídolo completo pro Tanjiro num espaço de tempo muito curto. Não sei se vocês lembram, mas a preocupação do Tanjiro com o Rengoku naquela batalha final é coisa de outro mundo, mano. É quase como se fosse um parente dele lutando ali em campo. Ele verdadeiramente teme que o Rengoku perca a vida dele naquela batalha. Mas até aí tudo bem, porque é um companheiro dele, obviamente ele ficaria mal se ele morresse. E no final a gente sabe que a personalidade do Tanjiro leva ele a ser desse jeito, de se preocupar dessa forma com qualquer companheiro que seja. Então tudo bem, essa parte também dá pra entender. Porém, depois da morte do Rengoku, o Tanjiro ele fica completamente destruído emocionalmente. Fica até parecendo como se o Kyojuro ele fosse realmente alguém da família do Tanjiro pelo tanto que o coração dele ficou partido. Nesse momento a gente também tem que lembrar, não é como se o Tanjiro conhecesse ele há muito
muito tempo e fosse super apegado nele há muito tempo. Eles só se conhecem praticamente desde o início da missão. E deixando claro que eu não tenho problema nenhum com essa cena, tá? A cena da morte do Rengoku, do choro do Tanjiro, é uma das minhas cenas preferidas do anime. E eu choro todas as vezes que eu revejo ela. Só que quando você analisa ela friamente, você acaba assim se perguntando o porquê dessa admiração toda do Tanjiro pelo Rengoku. Por que não existe essa mesma admiração com o Gyu Tomioka, que fez muito mais por ele? A gente sabe que o relacionamento do Tanjiro com o Rengoku moldou por completo a sua vida e todos os acontecimentos a seguir da história. Mas eu posso te provar com vários exemplos de que o Gyu Tomioka fez muito, mas muito mais coisa pelo Tanjiro do que o Kyojuro. E não é querendo criar um debate dizendo que o Tomioka é melhor do que o Rengoku, não é nada disso. É simplesmente mostrando fatos de acontecimentos ali da história que provam que na verdade a admiração deveria ser com o Tomioka. Vamos aos fatos. O início da relação do Tanjiro com o Gyu é lá no começo da obra, quando o Tanjiro que tá sendo atacado pela Nezuko, que tinha acabado de se transformar num Oni, e ela ainda tava meio confusa, tava chorando, tava um descontrole emocional gigantesco. Talvez ela nem chegasse a realmente matar o Tanjiro naquele momento, por conta dessa confusão emocional, mas de qualquer forma, quem chega ali pra salvar o Tanjiro daquela situação é o Gyu. E esse é o primeiro contato do Tanjiro com caçadores de demônios. E esse encontro já acaba virando uma grande de uma lição na vida dele, até porque o Tomioka dá um sermão nele dizendo que não é pra ele ficar chorando daquela maneira, e se humilhando pro adversário. Depois que o Tomioka vê que a Nezuko tentou proteger o Tanjiro, ele decide acreditar que aquilo não é por acaso e que existe algo especial nos dois. Então ele decide não só não matar a Nezuko, como também recomendar o Tanjiro para treinar com o seu antigo mestre, o Sr. Urokodaki. O Gyu genuinamente acreditou no potencial do Tanjiro e da própria Nezuko. Os dois fatos a seguir que eu vou revelar para vocês, eles são muito bons para justificar tudo isso. Durante o arco das aranhas, depois da batalha contra o Rui, aonde o Tomioka já havia aparecido para ajudar no fim da batalha, ele decidiu proteger o Tanjiro e a Nezuko da Shinobu, que estava indo lá para eliminar a Oni. Além disso ser uma clara violação às regras da corporação, ele também estava indo diretamente contra sua companheira. E tudo isso por acreditar nos dois. Não tem como, cara, o Gyu sempre foi uma espécie de guardião tanto pro Tanjiro quanto pra Nezuko. Mais um fato agora pra vocês. Durante a reunião dos Hashiras, onde o Gyu tava se mantendo isolado de todos os outros pilares, o mestre Kagaya começa a ler uma carta que foi enviada pelo antigo Hashira da Água, né, o Sr. Urokodaki, e nessa carta dizia que tanto o Gyu como o Urokodaki se comprometiam a cometer o seppuku caso a Nezuko ferisse algum humano a partir dali. Só isso já mostra muito fácil pra mim que o verdadeiro herói do Tanjiro deveria ser o Gyu, porque claramente não é qualquer pessoa que se compromete em se matar caso alguém descumpra alguma coisa. Isso é uma atitude verdadeiramente leal ao Tanjiro e a Nezuko. E eu sei que o Tanjiro chorou nessa cena olhando pro Gyu, tudo bem, é um fato, mas fica parecendo que faltou alguma coisa. Já comenta o que você acha disso tudo enquanto eu vou explicando os outros motivos. Aviso importante, galera, quem ainda não terminou de ler o mangá, eu recomendo fortemente que não assista essa próxima parte do vídeo, então pula pra esse minuto aqui do vídeo que eu já vou ter acabado de falar sobre os spoilers. Não sei se vocês lembram, mas na luta do Tanjiro e do Gyu contra o Akaza, teve um momento da luta em que o Tanjiro tava caído e o Gyu fala a seguinte frase: se você quer matar o Tanjiro, você vai ter que passar por cima de mim primeiro. E essa é mais uma amostra do quão guardião o Gyu é. Ele sempre tá ali pelo Tanjiro, sempre. E se algum de vocês precisa de mais um exemplo, lá no final do mangá, depois da batalha final, o Gyu tá muito ferido, ele tinha até perdido um braço pra vocês terem noção. E as pessoas que cuidam nos primeiros socorros estavam indo em direção a ele e a única coisa que ele queria saber é: cadê o Tanjiro? Ele tá bem? E quando ele viu o Tanjiro ajoelhado, ele simplesmente esqueceu tudo que estava acontecendo, ignorou que estava sem um braço e foi até o Tanjiro. E o nosso menino Gyu só conseguia chorar, lembrando das imagens do Tanjiro sorridente na sua cabeça. E de joelhos na frente dele ele dizia: eu falhei em proteger alguém de novo. Sou eu quem sempre é protegido pelas pessoas. Me perdoe. Sinceramente, eu deixei esse exemplo pro final porque é um que me emociona muito. É simplesmente lindo as atitudes do Tomioka com o Tanjiro. Eu acho extremamente bonito esse momento. E depois de analisar todos esses motivos, esses momentos, esses acontecimentos e fatos, na minha cabeça fica muito claro: o verdadeiro herói do Tanjiro não é o Rengoku. Não que ele também não possa ser um dos heróis, mas o principal é Gyu Tomioka. Porque absolutamente nenhum dos Hashiras fez pelo Tanjiro o que o Tomioka fez. Eu entendo que a autora quis fazer com o Rengoku, transformar ele nesse herói a curto prazo pro Tanjiro, usando a missão do trem pra isso. Eu entendo isso, tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo que funciona essa admiração que o Tanjiro cria pelo Rengoku, quando você lembra de tudo que o Gyu fez por ele, fica parecendo como se o Tanjiro não ligasse um pouco pra tudo que o Gyu fez por ele. Quase como se tornasse de certa forma o Tomioka um pouco inferior ou até mesmo menos importante. Eu preciso de verdade que vocês comentem a opinião de vocês sobre esse assunto, porque eu tô curioso pra saber o que vocês pensam. E se você lembra de momentos que o Rengoku fez algo pelo Tanjiro ou o Gyu fez algo pelo Tanjiro que eu não lembrei aqui nesse vídeo, deixa nos comentários. No fim das contas, eu continuo
continuo adorando tanto o Rengoku quanto o Tomioka, mas essa foi só a minha opinião. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!